O irmão do pastor. É muito forte essa história. Você não vai acreditar no final. Eles foram criados, um com o pai e o outro com a mãe. O pastor foi criado com a sua mãe. Sua mãe, religiosa, mulher de oração, o levou ao templo e por ali ele ficou, cresceu e começou o seu ministério. Vida dedicada, homem de oração, zeloso pela sua congregação, enfim, a sua vida girava em torno daquela sua congregação local, que, por sinal, ele tinha muito respeito de todos aqueles que frequentavam a sua igreja. Em contrapartida, o seu irmão foi educado pelo seu pai e criado pelo pai. O pai, um homem empreendedor, visionário, mas o pai não acreditava em Deus. Esse homem se tornou um homem bem-sucedido, viajou para fora do país, fez cursos fora e voltou para a cidade local e implantou naquela cidade um grande teatro, um teatro referência. Só que ele herdou do pai o ateísmo, ele também não acreditava em Deus. Quando o pastor era indagado pelos membros da congregação, ele dizia: um dia o meu irmão, ele vai vir aqui na nossa igreja. E quando ele vier, ele vai se converter. Os membros diziam: amém. E ele insistiu. E assim aconteceu. O irmão dele aceitou o convite, mas com uma ressalva: eu vou na sua igreja, mas também você vai até o meu teatro. Eu quero que você vá assistir a minha atuação em uma peça. Ele disse: tá bom. O irmão chegou na igreja dele meia hora mais cedo. Quando ele chegou, a igreja ainda estava com aquele aspecto meio bagunçado, as irmãs varrendo meio que apressadas, e de alguma certa forma as ovelhas iam chegando pouco a pouco, segundo o relato do próprio irmão, até com um semblante um pouco desanimado. Se iniciou a reunião, o irmão dele ainda não tinha chegado, o pastor, e quem abriu o culto pediu para se colocar em pé. Uma música começou a ser entoada e ele entendia de música, ele viu que estava meio fora do ritmo, as palmas desconexas, e ali, meio que corrido, ajeitando a gravata, o irmão dele entrou para pregar. Quando o irmão dele entrou, ele ficou feliz e mencionou: olha, o meu irmão veio hoje assistir o culto, que é dono do teatro, vamos aplaudir Jesus. Aplaudiram. E ele começou a sua pregação. E no meio da pregação, crianças corriam de um lado para o outro no meio da igreja. No meio da pregação, as pessoas se levantavam, iam tomar água, voltavam. E o irmão dele assistindo o sermão atentamente. E assim foi até o final. No final, poucas pessoas foram falar com ele, cumprimentar. E ele fez questão de se levantar, ir até o altar, agradecer o irmão pelo sermão e pela pregação. E em seguida ele saiu. Na semana seguinte, foi a vez do pastor ir até o teatro. O pastor, infelizmente, chegou atrasado. Mas mesmo chegando atrasado, haviam 2 pessoas na porta, esperando ele chegar, e o chamaram pelo nome. Logo, ele ficou admirado de tamanha educação quando ele entrou. Primeiro, um hall muito bem organizado, limpo, um cheiro agradável. O pastor foi ao banheiro e quando ele foi ao banheiro, ele ficou impressionado. Tinha ar-condicionado no banheiro. O banheiro extremamente limpo, perfumado e organizado. Em seguida, ele vai entrar no teatro. Uma pessoa leva ele até o primeiro assento do teatro, que estava escrito o nome dele. Em poucos minutos, a peça se iniciou. Tudo bem organizado, cronometrado, os passos firmemente, milimetricamente calculados. A plateia atenta, ninguém dava um pio sequer, a não ser no momento, que era o momento de atuação da plateia, que era o momento da risada. O som extremamente ambiente. A climatização do teatro perfeita. E no final, o irmão dele agradeceu a plateia e fez um agradecimento
e mencionou o irmão, que era pastor, e agradeceu pela visita dele ao teatro. Quando a peça termina, o irmão leva ele ao camarim. Chegando no camarim, haviam lá café, biscoito, uma cesta bem preparada para ele, e ali o irmão já o convidou para um jantar. Chegando lá, a mesa já estava reservada, o lugar dos dois, e ele pediu para o restaurante com antecedência preparar o menu que ele sabia que o irmão gostava. Em seguida, ele colocou o irmão dele no carro e levou ele até a casa dele. Passada uma semana, os dois se encontraram e o pastor disse: eu confesso a você, meu irmão, eu fiquei admirado com tudo aquilo que eu vi e que você me apresentou. E o irmão dele falou: pois bem, e tudo aquilo que você viu é uma atuação, porque eu sou ator, mas eu prezo pela excelência. Mas você não, meu irmão. Você vive a verdade do Evangelho. Então, seja mais organizado, seja mais dedicado, seja mais exigente com a perfeição, porque apesar de atuar, eu faço com excelência. E você não atua, você vive uma verdade, então preze pela excelência. O que nós entendemos com isso é que o pastor, apesar de ser um homem de Deus, ele tinha muito que aprender com aquele que ainda não era conhecedor do Evangelho, mas que possuía muitas características verdadeiras e excelentes que esse pastor precisava descobrir. O que eu quero que você entenda é simples. Às vezes você é uma pessoa que conhece a Deus, mas a sua vida é tão bagunçada, tão desorganizada, que quem não conhece a Deus diz assim: servir a Deus é isso? Então, eu prefiro continuar no meu modo de vida, porque eu vejo que do meu modo de viver, eu tenho muito mais resultado do que ele. Ah, mas tem a salvação. Claro que se tem, mas você precisa entender que você precisa exalar o bom perfume de Cristo. E se tem uma coisa que dá para sentir de longe, é o cheiro. A minha oração é que aqueles que ainda não conhecem Jesus, ao olharem para a minha vida, ao olharem para a minha casa, ao chegarem na minha congregação ou na sua, possam sentir o perfume de Cristo e possam entender que há excelência naquele local. Que Deus te abençoe.